Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o desejar todas as nações. Só para te lembrar que o nosso estudo dessa semana esteve baseado nos capítulos 59, 60 e 61 do livro de Isaías. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O nosso guia de estudos hoje vai trazer dois textos muito bonitos a respeito daquilo que nós estudamos durante a semana, ambos de Ellen White, mas traz também aqui o resumo daquilo que estudamos durante a semana. Se me permite, gostaria de ler esse parágrafo que resume aquilo que estudamos durante a semana, que diz assim: Deus purificará uma sociedade injusta, removendo os rebeldes e restaurando o remanescente que se afasta dos pecados que os separam dele. Devido à bênção da presença divina, outros povos seriam atraídos ao Senhor e ao seu povo, para que também pudessem aproveitar o tempo do favor de Deus, proclamado e concretizado pelo Messias. Tem muita coisa aqui nesse parágrafo. Um parágrafo só que resume o que estudamos durante toda a semana. Primeiro, Deus vai purificar uma sociedade injusta. Em todas as gerações, sempre houve injustiça dentro das diversas sociedades. As pessoas, quando se afastam do Senhor Deus, elas acabam mostrando esse afastamento da parte do Senhor Deus através da injustiça. A injustiça social, a injustiça dentro dos relacionamentos interpessoais, a injustiça através dos governantes que colocam todo o peso daquilo que é a responsabilidade que está sobre eles de governar a nação, colocando pesados fardos sobre as pessoas. Isso faz parte de uma sociedade de pecado. Portanto, o Senhor Deus ele vem para poder purificar uma sociedade que é injusta. Purificar do quê? De toda injustiça. Ele vem para remover os rebeldes e, ao mesmo tempo, restaurar o remanescente, que decidiu se afastar dos seus pecados. Então você tem aqui dois grupos. Você tem os rebeldes. Quem são os rebeldes? Os que simplesmente aceitaram a proposta da rebelião. Rebelião que foi estabelecida no Jardim do Éden depois que Adão e Eva se afastaram do caminho do Senhor Deus. E quem é o remanescente? O remanescente é aquele que ainda tem andado na contramão daquilo que esse mundo tem oferecido como única opção de vida. Vivendo de acordo com os seus próprios interesses, o remanescente ele vive de acordo com o propósito do Senhor Deus. O remanescente que houve em todas as gerações. Logo no começo, os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Caim escolheu viver a vida do seu jeito sem se preocupar com o seu semelhante. Abel decidiu viver de acordo com o planejamento do Senhor Deus. Apesar disso, acabou morrendo por causa da sua decisão. Mas na sequência o seu irmão Sete deu sequência à proclamação do nome do Senhor. E na linhagem santa que veio a partir de Sete, você encontra quantos remanescentes? Enoque, que no meio de uma sociedade injusta decidiu andar com Deus. Noé, que no meio de uma sociedade corrompida, sociedade essa que seria destruída pelo próprio Deus, andou com Deus. E você vai encontrar depois outros indivíduos como Jó, você vai encontrar o próprio Abrão, entre outros. Remanescentes em todas as épocas. Assim como antes de Cristo voltar, também Deus terá o seu remanescente. Aqueles que não se deixaram corromper e se levar pela onda de pecado e injustiça que tem reinado no nosso mundo. E o mais interessante aqui dentro daquilo que a gente viu é que devido às bênçãos da presença divina, outros povos serão atraídos ao Senhor. O remanescente de Deus em todas as gerações, ele não guardou essas bênçãos para si mesmo. Ele compartilhou essas bênçãos com outros. E nós vimos principalmente no capítulo 61 de Isaías nessa semana, que o Messias ele viria na época mais escura da terra para trazer luz. E essa luz atrairia pessoas a ele. E já vimos também que a luz ela veio aos homens, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Mas houve aqueles que decidiram andar na luz, aqueles que creram no nome do Senhor. E em todas as gerações sempre tivemos. Esses que andam com o Senhor não apenas são atraídos à luz, mas eles passam a retransmitir essa luz para aqueles que estão à sua volta. E ainda o texto vai dizer que o Senhor Deus ele tem o seu dia de vingança, que é o dia do Senhor.
e que esse dia tem que ser proclamado diante de todas as pessoas para que se preparem para se encontrar com Deus, para poder prestar contas a Deus de tudo aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Com esse pano de fundo, você encontra dois textos que vão aparecer aqui. No Desejar Todas as Nações, na página 237, Ellen White fala aqui sobre o momento em que Cristo aplicou sobre si mesmo essas profecias que estudamos essa semana. Olha o que ela vai dizer. Portanto, Desejar Todas as Nações, página 237. Jesus estava diante do povo como vivo expositor das profecias sobre si mesmo, explicando as palavras que tinha lido. Está falando aqui sobre Isaías 61. Falou sobre o Messias como libertador dos oprimidos e dos cativos, médico dos aflitos, restaurador da vista aos cegos e revelador da luz da verdade ao mundo. Sua impressionante postura e maravilhoso significado de suas palavras emocionaram os ouvintes com um poder nunca antes experimentado por eles. A influência divina derrubou todas as barreiras, como Moisés viram invisível, sendo seu coração movido pelo Espírito Santo, respondiam com fervorosos améns e louvores ao Senhor. Porque afinal de contas havia chegado o tempo da libertação de Deus. Então aqui ela está mencionando o momento que Cristo colocou, ou que ele aplicou sobre si essas mesmas profecias, e aqueles que creram nessa profecia responderam com louvores e amém ao Senhor, claro. Porque enxergavam naquilo que Cristo estava fazendo o cumprimento também dessas mesmas profecias. Mas é um outro texto aqui, muito difícil, um texto muito duro, do livro Fé e Obras, na página 33, onde ela diz assim: aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor da sua ira. Quem suportará o dia da sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as flechas de sua ira penetrarão aonde as flechas da convicção não puderam entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? A popularidade ou o número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados e indiferentes devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmo. Hoje em dia você encontra assim como em todas as gerações, você sempre encontrou aqueles que louvavam o nome de Deus pelo cumprimento das profecias, e outro grupo que simplesmente escolheu ignorar essas coisas. Quer ver uma coisa? Vamos trazer para a nossa época, para a nossa geração, para o nosso tempo, tá bem? Nós estamos no meio de uma pandemia. Aqui no Brasil estamos vivendo a segunda onda no momento mais crítico. Enquanto eu estou gravando essa mesma lição, nós já estamos em lockdown. Os comércios estão fechados, as igrejas foram fechadas, tudo está fechado. Algo em torno de mais de 2.300 pessoas estão morrendo por dia. Algumas pessoas olham para isso e veem isso como uma grande tragédia. Não mais do que isso. Outros olham para isso tudo e veem o cumprimento da palavra profética. Quando o Senhor Jesus disse que haveriam epidemias que aconteceriam antes da vinda do Senhor, e isso seria um sinal da sua proximidade. Então, apesar de estarem sofrendo no meio de uma situação de catástrofe, ainda assim conseguem ver o cumprimento da profecia do Senhor. E isso traz esperança. Mesmo que em meio de perdas, mesmo que em meio de problemas financeiros, compreendem que o Senhor Deus está dirigindo o seu povo e que tudo aquilo que ele predisse está para acontecer. Então, em todas as gerações, você encontrou os dois grupos. Aqueles que veem o cumprimento da profecia e dizem amém, aleluia, glória a Deus. E aqueles que vivem de forma indiferente. Chegará um momento em que o Senhor Deus chamará os dois grupos para poderem comparecer diante dele. Mateus 25 fala sobre isso. Um grupo vai ter com o Senhor Jesus com grande alegria e Jesus vai dizer: vem, servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. E o outro grupo ele vai dizer: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Não podemos desconsiderar nem o amor e nem a justiça do Senhor Deus. Uma coisa é certa: o pecado e a rebelião não durarão para sempre. A questão que temos que responder hoje é: estamos entre aqueles que têm se alegrado com o cumprimento das profecias, não porque estejamos perdendo pessoas na nossa geração, mas porque percebemos que o dia da vingança do Senhor está se aproximando. Ou estamos entre aqueles que estão ignorando de forma consciente e ao mesmo tempo de forma incontida esses avisos da parte do Senhor Deus, ignorando que o dia da vingança do Senhor chegará. Eu oro para que sejamos entre aqueles que têm visto o cumprimento da profecia e têm estabelecido um compromisso com o Senhor. Quero orar por isso.
Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor Deus se preocupa conosco, tem planos para cada um de nós. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que o Senhor esteja conosco, que a Tua vontade seja uma realidade na nossa vida. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?